Olá, vamos então continuarmos o estudo do livro de Ruth. Nós já estamos no último capítulo, capítulo 4. Então nós vamos ver que na noite anterior mudou toda a agenda de Boaz, tá? Vamos orar primeiro? Eu peço ao Senhor Deus que nos capacite a entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha só, Boaz foi até dormir lá na eira para ele continuar o trabalho de manhã, né? Pela manhã. Mas ele foi surpreendido por um pedido de casamento da Ruth e ele teve que resolver aquela situação, porque ele não era o primeiro resgatador. Tinha uma pessoa antes dele. E ele então deveria conversar com essa pessoa antes de continuar, antes de falar para Ruth a decisão dele. Então nós vamos ver o que aconteceu, como ele fez toda aquela situação. Vamos pegar no capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te aqui, assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então olha só, Boaz, ao invés dele fazer o serviço que ele tinha que fazer lá na eira, ele foi até a porta da cidade, até o portão da cidade, esperar que aquele resgatador, o primeiro resgatador que ele havia falado com Ruth, passasse. Porque nos portões da cidade era onde eram resolvidas todas as coisas relativas à cidade, relativas aos negócios. Como hoje a gente tem a prefeitura, tem o fórum da cidade, às vezes tem a praça, né, que se resolve algumas coisas ali. Naquela época, se resolvia nos portões da cidade. Era ali nos portões da cidade que as pessoas entravam e saíam. Então, provavelmente, era certo que esse primeiro resgatador, que Boaz havia falado com Ruth, provavelmente ele passaria por ali, por aquele portão, para ir até a eira dele, que normalmente a maioria das pessoas estavam com o mesmo tipo de negócios, né? Lá na lavoura, eles já tinham recolhido, estavam agora com a eira cheia de trigo, cheia de cevada, cheia de grãos. Então, provavelmente, ele também iria fazer o mesmo serviço que Boaz ia fazer. Quando ele estava passando ali, Boaz chamou a atenção dele. E o engraçado é que não fala o nome dele. Só fala assim: ô fulano, vem aqui. Esse ô fulano, eu tenho uma certa teoria. Depois mais para frente eu vou falar a minha teoria, porque que não é falado o nome desse resgatador. Primeiro a gente vai ver, né? Vamos acompanhando a história, depois eu vou falar a minha teoria, mas é depois. Então, olha só, ele foi e se assentou, né? Sabia que ia ser tratado de alguma coisa e ele estava lá esperando o que viria de Boaz. E aí, no versículo 12, Boaz fala: Então, Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram. Então, além desse resgatador, que a gente não fala o nome dele por enquanto, foram chamados 10 homens, 10 anciãos. Provavelmente havia mais anciãos na cidade, mas foram chamados 10, porque ia ser resolvido o negócio. Então ali deveria ser feito testemunhas, pessoas com idoneidade, com experiência, para ver a situação, como que ela ia se dar. Então aqueles anciãos estavam ali como testemunhas. Eu acredito que é mais ou menos assim. Hoje nós temos o celular, né? Então, se a gente vai fazer alguma reunião, alguma coisa, a gente faz um grupo de WhatsApp e manda, né, para todo mundo. Como naquela época não tinha o celular, mas havia o molecular, acho que eles devem ter mandado algum moleque ir lá e falar: ó, chama os anciãos, vão para cá para a gente se reunir, porque vai haver
algum tratamento de algum assunto ali na porta da cidade. É sempre onde é resolvido as coisas. Inclusive, isso me fez lembrar que a gente já leu sobre Provérbios e fala, né, que a mulher de Provérbios 31, o marido dela, ele é reconhecido nos portões da cidade. É muito interessante isso, tem tudo a ver Ruth, Boaz, com a mulher de Provérbios, uma mulher virtuosa. Então, os 10 anciãos estavam ali para servir como testemunha. Vamos continuar no 3. Disse ao resgatador, Boaz falando ao resgatador, o primeiro resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Então ele fala aqui, ó, sabe, Elimeleque? Ele, nosso irmão, nosso parente. Aqui nosso irmão não é no irmão de sentido de ser irmão do mesmo pai, da mesma mãe, mas nosso irmão por serem parentes. Fala o seguinte: Noemi, ela voltou da terra de Moabe, todo mundo aqui sabe que eles foram para Moabe, ficaram lá um tempo, que ele faleceu, ela retornou e agora ela está querendo vender essas terras. Então ele está propondo um negócio para ele, está propondo uma compra dessas terras. Vamos ver aqui então no 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo, se queres resgatá-la. Se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, declara-me agora para que eu saiba, porque outro não há, senão tu, que a resgate, e depois eu. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então, olha só, Boaz falou o seguinte: tá vendendo as terras. E você já deve saber que você é o primeiro resgatador, você está na minha frente. Não tem outra pessoa antes de mim. Pode ter depois, mas antes de mim não tem. Então eu tô aqui te fazendo essa proposta. Você tem interesse em comprar essas terras? Imediatamente ele falou que sim, que tinha. Eu vou falar de acordo, porque quando você lê os versículos, você vai vendo a construção do modo dessa pessoa. Que ela vai, do meu ponto de vista, ela vai pensando rapidinho na mente dela, deve pensar: Noemi deve estar apertada financeiramente. Não tem marido, não tem filho. A única coisa que ela tem é essas terras. Qualquer preço que eu der nessas terras, ela vai querer vender. Eu vou resgatar, vou aumentar meu patrimônio, né? Já tenho as minhas terras, vou aumentar as minhas terras. Por isso que ele falou logo de imediato: quero resgatar, quero comprar sim, tô afim, né? Se é para eu me dar bem, isso aqui, gente, minhas palavras, tá? Que a única coisa que a Bíblia fala aqui é o seguinte, que ele fala: eu quero resgatar. Mas na minha mente, que eu já gosto de imaginar as coisas, né? Já estou imaginando, né, que ele já pensou que ele poderia se dar bem nessa compra dessas terras. Por isso que ele falou que queria. Mas Boaz vai continuar. Vamos ver aqui no versículo... Vamos ver aqui no versículo 5. Disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, Boaz falou o seguinte: presta atenção, não é só comprar as terras, tem outras coisas envolvidas, né? O que está envolvido aí? Essas terras seria da herança do herdeiro de Elimeleque. Só que o herdeiro também faleceu. Então, eles não têm herdeiros. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar a viúva como esposa e ter filhos com ela. Para quê? Para que essa herança, essas terras, sejam desse filho que você vai ter com ela.
Logicamente que você deve observar, isso é minha conversa, eu já estou imaginando que eles devem estar conversando, confabulando em detalhes. Logicamente, você já deve saber que Noemi, ela é idosa, ela não tem condição de ter mais filhos. Mas tem Ruth. Ruth é a nora. Ela tá nova, ela ainda tem filhos, ela tem condição de ter filhos. Então, você vai fazer duas coisas. Você vai resgatar a terra e você vai ter filhos com Ruth, para que esta terra seja do filho da Ruth, do filho de Elimeleque. Porque vamos fazer uma coisa aqui, gente, presta atenção. Tem duas coisas aqui. Primeiro é o resgatador, e depois é a lei do levirato. Uma das coisas também muito interessantes que os pesquisadores que estudam Ruth, eles conseguiram notar, é que essas duas leis, especificamente aqui no livro de Ruth, estão juntas. Elas não necessariamente teriam que ser juntas, mas nesse caso aqui aconteceu a lei do resgatador e a lei do levirato. A lei do resgatador, eu já até comentei nos estudos passados, que ele tinha como dever, esse resgatador, o primeiro resgatador, ele tinha como dever vingar a morte do falecido, se fosse o caso, uma morte sem sentido, né? Uma morte à toa. Ele tinha direitos e deveres de comprar essa terra caso essa pessoa, ele tinha vendido, o dono da terra, né, tinha vendido as terras por dívida, então ele podia ir lá e resgatar essas terras de volta e dar de novo essas terras para essa pessoa que perdeu as terras por causa de dívida. E no caso, nesse caso aqui, o terceiro caso, é o caso que acontece aqui no livro de Ruth. O resgatador deveria comprar as terras da viúva, daquele falecido. Por quê? Para que as terras continuassem sempre na mesma família. Por quê? Ela estava precisando de dinheiro. Ela poderia vender essas terras para outras pessoas. Essa outra pessoa poderia não ser da família. As terras iam sair da família. Então, para que a propriedade continuasse na mesma família, o resgatador deveria fazer esse tipo de coisa. Isso é uma coisa. A lei do levirato é outra. A lei do levirato é o cunhado. A lei porque levirato é a lei do cunhado, significa isso, o significado é isso, né? A lei do cunhado. Então, o cunhado, aquele irmão do falecido, tinha que casar com essa esposa e ele deveria ter filhos. Filhos com essa esposa, né? Com a viúva. Esse filho legalmente não seria filho desse agora que casou, do resgatador. Legalmente ele seria filho do falecido, para ele receber as heranças, para ele receber essa terra comprada. Então, se você parar para pensar, o resgatador, ele não teria lucro nenhum. Ele compraria as terras, daria o dinheiro para a viúva poder se manter. Ele teria filhos com essa viúva. Os filhos não seriam dele, né? Principalmente o primeiro filho. Não seria considerado dele. Efeito legal, ele seria filho do falecido. Para quê? Para esse filho, homem, receber aquela herança. Então, essas terras que ele iria comprar não seriam deles, seria do filho. Então, a gente tem que entender essas duas coisas, tá bom? Então, a gente vai ver aqui no 6. Então, disse o resgatador, para mim, não a poderei resgatar. Ah, tadinho dele, né? Ia ficar pobrinho. Por que ele não podia resgatar? Para que não prejudique a minha família, a minha herança. Redime, então, você, para que você possa cumprir a parte de resgatador, porque eu não poderei fazê-lo. Então, logo quando ele falou, você compra as terras de Noemi? Compro. Pensou logo, né? Vou me dar bem nessa venda, nessa compra. Mas quando Boaz falou do restante, tudo que tinha acontecido, ele pensou, não,
Pra mim não vai dar certo, não. Sabe por quê? Porque aí eu não tô levando lucro nenhum. Só tô levando prejuízo. Qual é a vantagem que eu vou levar nisso? Nenhuma. Então, já que você já se interessou, já se predispôs a resgatar, resgata você. Tá tranquilo, tá tudo numa boa. Pode levar o prejuízo você, porque eu não quero, não. Então, a gente viu aqui que ele não quis levar prejuízo, né? Ele falou, não, é família, herança da minha família, eu tô tirando, vou tirar da minha família o dinheiro, né, da minha família para comprar as terras dela, que não vão ser minhas, eu vou estar tirando da minha família. Ao invés de, ele pensou mais em si, ele foi egoísta. Ele pensou em si do que pensou no outro lado, de cumprir as leis de Israel, de dar sucessão ao Elimeleque, ao parente dele, ao irmão dele morto, como deveria ser naquela época. Então, tudo isso a gente viu como que ele foi egoísta. E aí, para fechar o nosso estudo de hoje, eu queria que vocês dessem uma olhadinha em Lucas 16, 19 a 31, onde fala da parábola do rico e do Lázaro. Quando eu estava lendo essa passagem aqui de Ruth, me lembrou muito a passagem do rico e de Lázaro. Qual é a semelhança que eu senti? Aqui a gente pode ver que o próprio Boaz falou, fulano, não cita o nome da pessoa, essa pessoa não aparece. Ela é tão egoísta que não tem necessidade de aparecer o nome dela na palavra de Deus. A mesma coisa aconteceu com a parábola de rico e o Lázaro. O rico egoísta, que só pensava em si, pensava sempre estar se alimentando bem, se vestindo bem, sempre se dar bem, não é falado o nome dele. Mas já o pobre, o Lázaro, ele era pobre, miserável, ali foi falado o nome dele. Ele já era humilde. Humilde não só financeiramente, por não ter nada, mas humilde espiritualmente. Que é aí que é o interessante. Né? Você ser humilde só porque você é pobre é uma coisa. Agora, humilde espiritualmente, onde você necessita de Deus, é isso que é o importante. É essa a humildade que a gente está falando. Então, leiam este Lucas 16, 19 a 31, para vocês verem essa comparação com esse daqui. Pessoas egoístas, Deus não sabe quem é, Deus não quer saber o nome, não interessa o nome dessa pessoa para Deus, tá bom? Amanhã, então, a gente continua sobre a negociação, como que se dava a negociação naquele tempo, tá bom? Minha oração é essa, que o Senhor continue falando conosco. Tchau.